Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo em ordem? Vamos dar início hoje a um ramo da física chamado óptica geométrica, tá? Vocês já estudaram a parte de óptica geométrica o ano passado, então estamos fazendo uma revisão. Essa parte inicial fala sobre os conceitos iniciais da ótica geométrica e depois já entramos em espelhos planos, ok? Então, a aula número 12, que nós vamos começar agora, está no seu caderno 2, é a frente 2, página 38, tá? E também já vou falar em seguida a aula número 13, que são espelhos esféricos. E a dica musical, ó, é essa daqui. Sensacional, hein, pessoal? Para vocês ouvirem depois, tá? Então, vamos lá? Na ótica geométrica, nós estudamos a luz. Para nós, luz é um agente físico capaz de sensibilizar os nossos órgãos visuais, capaz de sensibilizar os nossos olhos. A ótica geométrica, ela estuda fenômenos que são explicados sem que você precisa conhecer a natureza do agente físico luz. Por isso que ela se chama óptica geométrica. Nós vamos estudar a ótica praticamente a parte de geometria, com raios de luz, pincel de luz e assim por diante. O que são raios de luz? São linhas orientadas que representam graficamente a direção e o sentido de propagação da luz. Coloquei um exemplo aqui, você tem uma vela, olha aqui a chama da vela, está emitindo luz em todas as direções, aqui está o olho da pessoa, consegue enxergar a luz da vela. A representação gráfica da luz emitida pela vela está representada aqui por estas setinhas orientadas. Então, essa seta orientada que eu estou mostrando para vocês, esta linha orientada, ela representa a direção e o sentido de propagação da luz. Este conjunto todinho de raios de luz é chamado de feixe de luz ou pincel de luz, é a mesma coisa. Então, um feixe de luz é um conjunto de raios de luz que pode existir de três tipos. Quando todos os raios de luz se unem num único ponto, eles estão convergindo. Isso se chama pincel cônico convergente, ou simplesmente pincel convergente, ou simplesmente um feixe de luz convergente. Quando os raios de luz saem de um ponto e se espalham, em direções diferentes, ele se chama feixe de luz ou pincel divergente. Quando os raios de luz são todos paralelos, ele se chama pincel cilíndrico, tá? Aqui eu só coloquei paralelo, mas muitos vestibulares chamam isso de pincel cilíndrico, ok? Vamos lembrar o seguinte, os raios de luz vêm do Sol e chegam à Terra. Como a distância Sol-Terra é muito grande, nós consideramos os raios de luz que chegam à Terra do Sol praticamente paralelos. Então, consideramos os raios de luz solares chegando à Terra como sendo um pincel cilíndrico. Por quê? Porque consideramos os raios praticamente paralelos, ok? Que são fontes de luz? São todos os corpos capazes de emitir luz. Eles são classificados em dois. Ou a fonte é primária, ou a fonte é secundária, que estará na próxima página, tá? O que é uma fonte de luz primária? São aquelas que emitem luz própria. Exemplo, sol. Uma lâmpada, quando está acesa, é claro, chama de uma vela, elas estão emitindo luz própria, são fontes de luz primárias. As próprias fontes de luz primárias têm duas subdivisões, ou elas são incandescentes, ou elas são luminescentes. O que são incandescentes? Quando ela emite luz própria e a temperatura dela é bem elevada, acima de 500 graus,
que é o caso, por exemplo, do Sol. O Sol tem uma temperatura da ordem de 6.000 graus. As lâmpadas incandescentes, aquelas lâmpadas antigas, que nem existem mais, as famosas gorduchinhas, também tinham temperaturas muito elevadas, cerca de 2.000 graus. Então, elas são chamadas, essas lâmpadas incandescentes, o Sol, como fontes de luz primárias, porque emitem luz própria, e incandescentes, porque a temperatura é elevadíssima. Depois, aquela lâmpada incandescente, ela foi trocada por as fluorescentes, que são temperaturas mais baixas. Então, as fontes luminescentes, elas emitem luz própria, só que com temperaturas mais baixas, tá? Então, são as famosas lâmpadas fluorescentes. Muitos vestibulares até chamam de lâmpada de luz fria. Por quê? Porque são temperaturas mais baixas. A própria lâmpada luminescente ou fonte luminescente tem mais duas subdivisões. Elas podem ser fluorescentes ou fosforescentes. O que são fluorescentes? Quando se encontram sob a ação da causa excitadora da emissão. É o caso da lâmpada fluorescente. O que significa isso? A lâmpada fluorescente na sua casa está acesa. Quem é o agente excitador que a faz ficar ligada? A corrente elétrica que está passando por ela. Se você for lá na tomada e pumba, apertar o dedo, desligar, cessa a corrente elétrica, na hora ela apaga. Isto é fluorescente. Agora, quando ela continua emitindo luz, mesmo desligando o agente excitador, então ela é chamada de fosforescente. Então, existem alguns relógios que brilham no escuro. Às vezes você tem no seu quarto aqueles móveis pendurados, então durante o dia ele está recebendo luz solar ou mesmo luz da lâmpada do seu quarto, então ele está armazenando energia. À noite o seu quarto está todo escuro, ele não está mais recebendo luz, mas ele continua emitindo luz. Então ele é chamado de fosforescente, ok? E as fontes de luz secundárias são aquelas que não têm luz própria. Elas recebem luz de outras fontes e elas refletem, elas emitem essa luz. É o caso da lua, é o caso das paredes, das pessoas, praticamente tudo que nos cerca emite luz que recebe de outros corpos. Portanto, são chamadas de fontes de luz secundárias, tá? Então, aqui eu fiz um painel, ó, com o resumo de tudo para vocês. Fontes de luz. Existem as fontes de luz primária, que são as que emitem luz própria, e secundária, são aquelas que emitem luz que recebem de outros corpos. A própria fonte de luz primária tem mais duas subdivisões. Ou ela é primária incandescente, ou ela é primária e luminescente. Incandescentes são as de temperaturas elevadas, luminescentes são as de temperatura baixa. A própria luminescente tem mais duas subdivisões. Fluorescente, aquelas que cessou o agente excitador, ela já apaga, já desliga, e fosforescente continua emitindo luz. Então, por exemplo, fui ao cinema, olho no meu relógio, está tudo escuro, consigo enxergar os ponteiros, ele está emitindo luz. Então, se ele emite luz, ele é uma fonte de luz primária, porque emite luz própria, luminescente, porque a temperatura é baixa, e fosforescente, porque ele continua emitindo luz. Sol, estrelas, lâmpada incandescente, primária e incandescente, porque tem luz própria e porque a temperatura é alta. Vocês são fontes de luz secundária, porque emitem luz que recebem de outros corpos, ok? Tipos de meios, nós temos 3 tipos de meios.
transparentes, translúcidos e opacos. Transparentes são aqueles que permitem a visualização normal dos objetos. Então, o ar está aqui, ó, no meio, nos separando. Eu vejo direito que tem do outro lado. O vidro comum também. Então, tem uma boa visualização dos objetos. Já os meios translúcidos não tem uma boa visualização dos objetos. Às vezes nós enxergamos só o contorno dos objetos, que é o caso do vidro fosco, papel de seda, papel vegetal, a própria neblina. Então, são meios translúcidos. E os meios opacos são aqueles que não permitem a visualização dos objetos. Uma parede de concreto, uma porta de madeira, eu não sei o que tem do lado de lá. Isso são meios opacos, tá? Agora vamos aos princípios da ótica geométrica, que são 3 princípios. Primeiro, princípio da propagação retilínea da luz. Em meios homogêneos e transparentes, a luz se propaga em linha reta. Nós temos 2 casos que evidenciam este princípio, o da câmara escura de orifício, coloquei como item A, e o item B, que está na próxima página, que são os eclipses solar e lunar. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma vela com a chama, a vela acesa. A altura da vela, tamanho da vela, chamamos de O. Eu peguei aqui, ó, uma câmara escura, pode ser uma caixa de sapatos. Você faz um orifício aqui, e aqui, ó, tira a tampa da caixa de sapato e coloca, por exemplo, um papel vegetal, um papel manteiga. Coloca a sala toda no escuro e você enxergará a imagem da vela aqui no fundo da caixa. Isto é uma câmara escura de orifício. O raio de luz sai daqui, ó, da chama da vela, passa pelo orifício e projeta-se aqui. O raio de luz sai daqui, passa pelo orifício, projeta-se aqui, eu tenho a formação da imagem. Para calcular o tamanho, a altura da imagem, a gente usa matemática, semelhança de triângulos. Vocês estão vendo que aqui eu tenho um triângulo, ó, isto, e isto é um triângulo. E aqui, isto e isto é outro triângulo. Você está vendo que a distância da vela, que é o objeto, até o orifício, até a câmara, essa distância eu chamei de P. E a distância da imagem até o orifício, chamei de P'. Isso daqui, P e P', é a altura do triângulo. O triângulo, em vez de ele estar assim, ó, em pé, assim em pé, ó, isso é um triângulo. Em vez de ele estar assim em pé, vocês viram que o nosso triângulo está assim, ó, deitado. Aqui, então, ó, é a base do triângulo, tá? E aqui é a altura do triângulo, ela está na horizontal, ok? Então, eu faço semelhança de triângulos, ó. A base deste triângulo O divido pela base desse triângulo I, O sobre I. Aí eu arrumo uma outra relação, que são as alturas. A altura deste triângulo, daqui até aqui, P, dividido pela altura desse triângulo, daqui até aqui, P', ok? Então, eu relacionei as bases com as alturas. Aí eu multiplico em cruz e acho que ele pede, ok? Outro fato que evidencia a propagação retilínea da luz é a formação dos eclipses solar e lunar. Quando ocorre o eclipse solar? Veja bem, ó, aqui nós temos a Terra fazendo este movimento de translação em torno do Sol, e aqui temos a Lua fazendo este movimento em torno da Terra. Quando os astros estão alinhados desta maneira, Sol, Lua e Terra, olha o que acontece. A Lua não deixa que alguns raios de luz penetrem na Terra. Então, o raio de luz vem do Sol, bate na Lua e reflete. Essa região cinza aqui, ó, é o cone de sombra. Então, as pessoas que estão aqui, ó, nesta região da Terra não recebem luz do Sol, é onde ocorre o eclipse solar total. Essas regiões aqui, ó,
esta parte, que está representado aqui por azul, eles não são uma região com totalmente de sombra, nem totalmente iluminadas. É uma região parcialmente iluminada, então aí ocorre o eclipse parcial. Um detalhe importante, toda vez que ocorre o eclipse solar, a Lua está na fase de Lua nova, ok? Agora, quando a Lua estiver aqui atrás, ó, ocorre o eclipse lunar. Como que nós enxergamos a Lua, pessoal? Nós enxergamos a Lua porque ela recebe luz do Sol. Como ela está aqui atrás no cone de sombra, as pessoas que estão nesta região da Terra não enxergam a Lua, por quê? Porque ela não está recebendo luz do Sol. Aí é o eclipse lunar. Sempre o eclipse lunar ocorre quando a Lua está na fase de Lua cheia, ok? Segundo princípio da ótica, é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. A trajetória seguida pela luz independe do sentido do percurso. O que significa isso? Ó, essa trajetória, nesse sentido, A para B e B para C, é a mesma coisa, C para B e B para A. O que é isso? Se você estiver aqui no ponto A e o seu amigo estiver no ponto C, você vê o seu amigo por reflexão e o seu amigo o vê também. Por quê? Ó, sai um raio de luz de você, bate no espelho, vamos supor que isso aqui é um espelho, bate no espelho, reflete e chega no olho do seu amigo. E ao contrário, sai um raio de luz do seu amigo, bate no espelho, reflete e chega ao seu olho, você enxerga o seu amigo, ok? Terceiro princípio da independência dos raios de luz. Quando raios de luz se cruzam, cada um continua o seu trajeto como se os demais não existissem. Isso aqui você vê geralmente num show, ó. Você tem aqui várias fontes de luz de várias cores diferentes, né? Quando elas se cruzam, as cores aqui se misturam, mas depois cada um segue sua trajetória como se nada tivesse acontecido. Por isso que se chama independência dos raios de luz, ok? Cor de um corpo. A luz solar, que é a luz branca, ela é composta por uma infinidade de cores. Se você fizer um raio de luz branco incidir aqui num prisma, vai ocorrer um fenômeno aqui chamado dispersão da luz. Vocês estão vendo que a luz aqui, ó, ela se separa, ela se divide em praticamente 7 cores básicas, que são as cores do arco-íris: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, tá? Por que você enxerga, por exemplo, uma rosa vermelha? Ela está recebendo luz do sol, luz branca. Por que você enxerga a rosa vermelha? Porque ela absorve todas as cores e apenas reflete a luz vermelha. A luz vermelha chega ao seu olho, você enxerga a rosa vermelha. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Esse é um pedaço de tecido azul. Tudo estamos considerando com pigmentos puros. Por que esse tecido é visto azul? Incide nele a luz branca do sol, que são todas as cores. Ele absorve todas as cores e só reflete a luz azul. Por isso você o vê azul. Por que um corpo é visto branco? Porque incidiu a luz solar ou luz branca, ele reflete todas as cores, então ele continua sendo visto branco. Por que um corpo é visto negro? O negro, na realidade, é a ausência de cor, porque incide nele a luz branca e ele absorve todas as cores, ok? Aqui eu coloquei um exemplo para vocês com a bandeira brasileira vista sobre luz branca. Só que eu levo essa bandeira a um quarto escuro e a ilumino apenas com luz azul. Que cor esta bandeira é vista? Vamos lá. Por que ela é vista verde? Porque você ilumina com luz branca, ela absorve todas as cores e só reflete a luz
verde. Se você a iluminar com luz azul apenas, o que ela faz? Ela vai absorver a luz azul, não tem o verde para refletir, então a parte verde é vista preta. A mesma coisa acontece com o amarelo. Não tem o amarelo para refletir, então tanto a parte verde e amarela são vistas pretas. O círculo azul continua sendo visto azul, é claro, e a parte branca, como é iluminada apenas com luz azul, ela reflete o azul, ela é vista azul. Portanto, a bandeira brasileira, iluminada apenas com luz monocromática azul, é vista azul e preta, ok? Os exercícios desta aula estão no seu caderno 2, frente 2, página 41. Número 1. A ocorrência do eclipse da figura só foi possível porque a Lua, além de estar alinhada com o Sol e a Terra, está em que fase? Nós estamos vendo aqui a Lua interceptando os raios de luz, não deixando chegar em alguns pontos da Terra. Este é o eclipse solar. O eclipse solar, a Lua sempre está na fase de Lua nova. Lua nova, nós temos aqui na alternativa C. Número 2. A figura abaixo representa um raio de luz atingindo uma superfície sofrendo simultaneamente dois fenômenos. O de reflexão. Reflexão é quando bate e volta. Veio, batiu e refletiu. É o que acontece geralmente nos espelhos planos e esféricos. E o fenômeno da refração. O que é refração? A luz vem do ar, bate na superfície da água da piscina e passa a se propagar na água da piscina. Muda de meio, ar para água, por exemplo. Isto é refração. Então, eu tenho aqui um raio incidente. Então, por exemplo, alguém acendeu uma lanterna aqui, ó, ligou uma lanterna no fundo da piscina, tá? O raio de luz vem aqui, bate e reflete. E alguns raios de luz também podem passar para o outro meio. Então, ó, o raio de luz propagou-se no meio B, que pode ser a água aqui, e vai para o meio A, pode passar a se propagar no meio A, que pode ser o ar, tá? Então, aqui é um raio incidente, raio refletido, aquele que bateu e voltou, e raio refratado, que passou do meio B para o meio A. Ele deu esse ângulo, aqui é pura matemática. Ele pede quanto vale os ângulos de reflexão e refração. Ó, sempre o raio incidente, que é esse aqui, vai formar com a normal. Esta é a reta normal, aquela que forma 90 graus com a superfície. Esse ângulo chamado ângulo de incidência, marquei aqui, ó. Sempre o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são iguais. Isso nós vamos ver já já em espelhos planos, tá? Então, se esse ângulo é 60, esse aqui só pode ser 30 graus, porque isso e isso é 90. Se aqui é 60, aqui é 30, incidência 30, reflexão 30, tá? Incidência e reflexão são iguais. Muito bem. Se este ângulo aqui, ó, é 30 graus, esse ângulo aqui só pode ser 60 graus, beleza? Aqui ele deu, ó, que esse ângulo é 30, então olha ele aqui, 30. Se aqui é 30, aqui só pode ser 60. O raio refratado forma com a normal este ângulo chamado ângulo de refração. Então, a pergunta do problema é quanto vale os ângulos de reflexão, ó, reflexão está aqui, 30 graus, e o ângulo de refração. Refração está aqui, 60 graus. 30 e 60 graus, alternativa A. Número 3. Câmeras digitais, como é esquematizada na figura, possuem mecanismos automáticos de focalização. Então, aqui eu tenho uma câmera, ela está focalizando um objeto, ó, tamanho, altura do objeto, vou representar pela letra O. Sai um raio de luz, passa pela câmera, vem aqui e forma a imagem. Sai outro raio de luz,
passa aqui pela lente da câmera, forma a imagem I aqui no fundo da câmera, tá? A distância do objeto até a lente, até a câmera, P. A distância da imagem até a lente, até a câmera, P', tá? Um objeto de 1 metro de altura, a 2 metros de distância da lente, vocês estão vendo que ele já deu duas coisas. A altura do objeto, O, vale 1 metro, e a distância dele até a câmera, P, 2 metros, tá? Produz uma imagem nítida aqui no sensor. Se a câmera for aproximada por uma câmera escura de orifício de profundidade 20 milímetros, então aqui a profundidade da câmera, a distância daqui da lente até o sensor, P', 20 milímetros, ele pede para a gente a altura da imagem em milímetros. Como ele quer tudo em milímetros, o que eu fiz? O, tamanho, altura do objeto, 1 metro, multipliquei por 1000, passei para milímetros. P, aqui a distância do objeto, a lente até a câmera, 2 metros ou 2 milímetros. Semelhança de triângulos, pessoal. O dividido por I, P dividido por P'. O, 1000. I, não sei. P está aqui, 2000. P' está aqui, ó, profundidade da câmera, 20 milímetros. Aqui, 1000 e 2000 dividir por 1000, 1000 por 1000 dá 1, 2000 dividido por 1000 dá 2. Multipliquei em cruz, 2 vezes I, 2I, 1 vezes 20, 20. 20 dividido por 2, 10 milímetros é a altura da imagem, alternativa A. Exercício número 4. 2 times de futebol A e B irão se enfrentar no final do campeonato. O uniforme do time A é composto por camisa vermelha, bermuda verde e meias azuis. Já o uniforme de B é composto por camisa branca, bermuda amarela e meias laranjas. Considere que as luzes refletidas pelos uniformes sob a luz branca sejam monocromáticas, com exceção da camisa do time B. Se a iluminação do campo utilizar apenas luz monocromática para que os dois uniformes A e B pareçam ter as mesmas cores, deverá ser utilizada a luz. Que cor? Que luz? Eu quero ver o time A e B com a camisa de mesma cor, com a bermuda de mesma cor, com a meia de mesma cor. Então, vamos fazer a primeira tentativa. Se eu pegar o item A, amarelo, então vamos lá. Pego o time A. Time A, camisa vermelha. Se eu iluminar com amarelo, o vermelho é visto preto, ok? Pego o time B, a camisa é branca. Se eu iluminar com amarelo, o que acontece? A camisa branca é aquela que reflete todas as cores, ela é vista amarela. Então, o amarelo não dá certo, por quê? Porque o time A será visto com camisa preta e o time B será visto com camisa amarela. Já não são iguais. Vamos para a letra B. Letra B. Eu vou iluminar a camisa do time A, que é vermelha, com luz azul. O vermelho, ele é visto vermelho porque ele reflete o vermelho. Se eu iluminar com azul, ele absorve o azul, não tem o vermelho para refletir, então a camisa do time A vermelha vai ser vista preta. E o time B, como a camisa é branca, se eu iluminar com azul, será visto azul. Também não dá certo. Se eu fizer isso com a letra C, com a letra D, vai estar tudo a mesma coisa, tá? Se eu pegar a luz vermelha, olha o que vai acontecer. Time A, camisa vermelha, iluminado com vermelho, continua sendo vermelho. Time B, camisa branca, se eu iluminar com vermelho, ele reflete o vermelho, é visto vermelho. Então, tanto o time A como o time B serão vistos com camisa vermelha. Até aí, beleza. A bermuda verde e a meia azul, se iluminado com luz vermelha, serão vistos pretos. No time B, bermuda amarela e meia laranja, iluminado por vermelha,
serão vistos pretos. Então, a alternativa correta, letra E. Os dois uniformes serão idênticos. Camisa vermelha, meias e bermudas pretas. Alternativa E. Ok? Dando continuidade, nós vamos para a aula número 13, página 43, que já fala sobre espelhos planos, que é muito simples, espelho plano. Ó, eu tenho aqui um espelho, é uma superfície capaz de refletir a luz regularmente, ok? Quem reflete a luz regularmente são os espelhos que formam as imagens. Superfícies rústicas, rugosas, como a minha parede aqui atrás, elas refletem a luz difusamente. Praticamente todos os objetos que nos cercam refletem a luz difusamente. Através da reflexão difusa da luz, nós conseguimos enxergar os objetos. E através da reflexão regular da luz, que é o que acontece em espelhos, ocorre a formação de imagens. Então, eu tenho aqui um raio de luz. Pode ser um raio de luz vindo de uma lanterna, vindo do sol. Ele bate na superfície do espelho e retorna ao meio, mantendo a mesma velocidade. Isso se chama reflexão. Tracei aqui a reta normal, que é aquela que forma 90 graus com a superfície do espelho. O raio incidente forma com a normal o ângulo que nós chamamos ângulo de incidência I. E o raio refletido forma com a normal o ângulo de reflexão que nós chamamos de R. Pelas leis da reflexão, sempre o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são iguais nos espelhos, ok? Essa é uma das leis da reflexão. A outra lei da reflexão diz que o raio incidente, o raio refletido e a normal estão todos no mesmo plano. No caso, vocês estão vendo aqui raio incidente, normal e raio refletido, todos no plano do meu computador, ok? Formação de imagens. Como é que eu enxergo a imagem deste objeto aqui? Ó? Aqui pode ser, por exemplo, uma borracha. Coloco uma borracha na frente do espelho. Como é que eu enxergo a imagem desta borracha? Ó, raios de luz estão saindo da borracha, batem no espelho e refletem. Bateu, refletiu. Bateu, refletiu, tá? Esses raios todos estão, ó, divergindo. Eles chegam no meu olho. O que o meu olho enxerga? O prolongamento desses raios. Pega esse primeiro raio com a sua régua, ó, prolonga, está prolongado em pontilhado. Prolonga todos, eles vão se cruzar aqui. Aqui é a imagem da minha borracha. Sempre uma imagem num espelho plano, ela é feita pelo prolongamento dos raios. Sempre que é feita pelo prolongamento, ela é chamada de imagem virtual. Ela é direita. Você, quando se olha no espelho, você nunca se vê de ponta cabeça, você sempre vê imagens direita e do mesmo tamanho que o objeto. Esse é o tipo de imagem no espelho plano, ok? Como é o campo visual? Como que eu traço o campo visual? Olha, eu coloquei um espelho deitado aqui em cima da mesa da minha sala. Então, esse em verde é um espelho plano deitado em cima da mesa. O meu olho está aqui, ó. Quais são os objetos que eu enxergo que estão na minha sala por reflexão nesse espelho? Então, você tem um macetezinho aqui para achar o campo visual. Ó, eu vou pegar onde está o meu olho, traçar uma reta até achar a imagem do meu olho. Então, aqui está o meu olho, o olho do observador, ó. Aqui está a imagem, ó, ó. Essa distância daqui até o espelho é a mesma daqui até a minha imagem. Sempre que você se olha no espelho, se você está a 1 metro do espelho plano, a sua imagem também está a 1 metro do espelho, tá? Em seguida, aqui onde está o O, eu traço duas retas
tangenciando as duas bordas do espelho, ó. Acompanha aqui, de O até essa primeira borda, ó, de O, tracei uma reta aqui, e de O linha, de novo, tracei uma reta aqui. Tudo que está aqui, ó, nesta região em cor de rosa, é o campo visual. Então, se tiver um objeto aqui, ó, 1, 2, 3, eu enxergo. Se tiver um objeto aqui, não enxergo. Se tiver um objeto aqui, não enxergo, porque ele está fora do meu campo visual, ok? Translação do espelho plano, ó. Agora o espelho vai andar. O objeto está aqui, fixo, está uma distância 1, 2x do espelho, ó, 2x. Então, a imagem se forma 2x do espelho. Mas eu vou empurrar o espelho agora daqui até aqui, ó. Então, ele se desloca daqui até a distância x aqui. Então, agora a minha nova distância do espelho é, ó, 1, 2, 3x. Então, a imagem 1, 2, 3x. Olha que interessante, ó. A primeira imagem deu aqui. A segunda imagem deu aqui, a uma distância 2x. Então, quando o espelho anda uma distância x, a imagem anda uma distância que é o dobro. Se eu fizer isso para velocidade, como o mesmo tempo que o espelho andou daqui até aqui, a imagem andou daqui até aqui, cortando os ΔT, a velocidade dá na mesma. Conclusão, quando o espelho anda com uma velocidade VE, a imagem anda com uma velocidade que é o dobro da velocidade do espelho. Então, se você se colocar na frente do espelho na sua casa, você parado fixo, alguém empurra o seu espelho com velocidade, por exemplo, 3 metros por segundo, a sua imagem também vai se deslocar, só que com velocidade o dobro da velocidade do espelho. Ou seja, se o seu espelho anda com velocidade 3, a sua imagem anda com velocidade 2 vezes 3, 6 metros por segundo. Ok? Último item da aula de espelhos. Imagem em 2 espelhos. Eu tenho aqui 2 espelhos E1 e E2, eles são colocados formando um determinado ângulo. Então, ó, por exemplo, eu tenho aqui 2 espelhos. Aqui, ó, o meu caderninho, a parte de dentro é a parte espelhada. Coloco os 2 espelhos formando um determinado ângulo alfa e um objeto aqui no meio. Qual o número de imagens que eu enxergo deste objeto? Vai depender do ângulo formado pelos espelhos. O número de imagens N é calculado como 360 graus, dividido por alfa. Alfa é o ângulo entre os espelhos, menos 1. Desta maneira, eu vou calcular o número de imagens formada pelos espelhos, ok? Gente, os exercícios desta aula de espelhos está na página 45. O primeiro exercício de espelhos caiu na Unicamp. É um espelho retrovisor de um automóvel. Então, nós temos aqui, ó, espelhinho retrovisor, e aqui está o olho da pessoa, do motorista. O que eu fiz lá que eu expliquei campo visual para vocês? Achei a imagem do olho da pessoa, ó. Então, vamos nessa figura aqui, ó. Trace uma reta, tal que forme, ó, 90 graus com o espelho. Essa distância daqui até aqui, ó, eu chamei de Y, é a mesma daqui até a imagem do meu olho, Y. Da imagem do meu olho, olhinha, eu traço 2 retas tangenciando as 2 bordas do espelho, ó, primeira borda, segunda borda. Então, ó, pega a sua régua de olhinha, traço uma reta, ó, passando pela borda do espelho e continua a reta. E aqui está outra borda do espelho, ó, de olhinha, traça outra borda do espelho. Toda essa parte aqui é o campo visual, é o que eu consigo enxergar de dentro do meu carro, tá? Então, eu enxergo os objetos 1, 2, 5 e 9. Os demais não enxergo. Então, esta numeração, 1, 2, 5, 9, está na alternativa C.
Número 2, considere uma pessoa em espelho plano, movendo-se em relação a um referencial ligado à superfície terrestre com as velocidades indicadas na figura. Aqui, tanto o menino, que é o objeto, vai andar, ó, VP, velocidade da pessoa, como o espelho. Ah, mas agora vai ficar muito difícil. Muito fácil. Nós vamos fazer esse exercício em duas partes. Depois a gente soma as duas respostas. Primeira parte, eu vou supor o espelho parado em repouso. Esquece essa velocidade. Supor só o menino andando, tá? Então, aqui está o espelho, olha para mim. O garoto está aqui, ó, representado pela minha caneta. Conforme o garoto vai se aproximando do espelho, a imagem, agora eu vou representar aqui atrás, também a imagem se aproxima do espelho com a mesma velocidade. Só que como essa imagem, ó, o garoto faz isso para a direita, a imagem faz isso para a esquerda. Sentidos contrários, então, a velocidade da imagem é igual à do garoto, só que com sinal contrário. Então, o garoto faz isso, ó, horizontal e para a direita. A imagem dele vai aqui, horizontal para a esquerda. Então, mesmo valor, só que com sinal negativo. Guarda esta resposta. Agora eu faço o contrário. Supõe o garoto parado e o espelho andando. O que nós vimos na página anterior? Que a velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho. Então, ó, velocidade da imagem é 2 vezes a velocidade do espelho. A velocidade do espelho é 5, 2 vezes 5, velocidade da imagem, 10. Agora eu somo as duas respostas. Menos 4 mais 10, 6. Então, a velocidade que ele pede, ó, qual a velocidade escalar da imagem da pessoa em relação ao solo, é a resultante, é a velocidade calculada no item A mais no item B, que deu 6 metros por segundo, ok? Número 3, olha que interessante, eu tenho 2 espelhos aqui, ó. Coloquei uma bola aqui na frente, esse é o objeto, estou enxergando 1, 2, 3, 4 imagens, tá? Então, eu vejo 4 imagens. Qual é o ângulo formado entre os espelhos para que a gente consiga enxergar 4 imagens? Então, o ângulo formado entre os espelhos, o alfa eu não tenho, N é o número de imagens. N, 360 graus sobre alfa, menos 1. N, o número de imagens, 4, 360 graus sobre alfa, menos 1. Cuidado com as contas, pessoal. Esse menos 1 está do lado direito, com sinal negativo, jogo para o lado esquerdo, ele passa positivo. Então, fica 4 mais 1, 5. Então, 5, 360 graus sobre alfa. Agora, eu posso multiplicar em cruz. 5 vezes alfa, 5 alfa, 360 vezes 1, 360. O 5 está multiplicando, passa dividindo, 360 graus sobre 5, 72 graus. Então, se eu colocar o objeto no meio dos 2 espelhos, formando 72 graus, eu enxergo 4 imagens, ok? Exercício número 4. Tomando como referência a sombra gerada por uma cadeira de 60 centímetros de altura, olha aqui a cadeira, já redesenhei aqui, ó, a altura da cadeira, 60 centímetros. Uma pessoa decidiu determinar a altura de um muro. Então, eu tenho aqui um muro construído próximo à lateral da sua casa por meio de métodos geométricos. A casa, o muro e a cadeira estavam sobre o mesmo chão horizontal, e como não era possível obter uma sombra completa do muro, a pessoa providenciou um espelho plano que prendeu paralelamente à lateral da casa, está aqui é o espelho plano, como mostra a figura que representa os resultados obtidos. Com esses apetrechos aqui, a pessoa conseguiu calcular a altura do muro, que é quanto? Ó, quanto que é a altura do muro? Então, vamos lá. O raio de luz veio do sol, bateu no espelho, refletiu. Este ângulo de incidência e de reflexão são
iguais, tá? Vocês têm aqui, ó, essa distância deste raio até o muro, repassei aqui, ó, 60. Essa distância daqui até aqui, ó, repassei aqui 60. E como isso daqui é um triângulo semelhante, se você prolongar este raio aqui, essa distância daqui até aqui também será igual daqui até aqui, 60, ok? Aqui, ó, foi dado 40 e a altura da cadeira foi dada. Gente, o que eu tenho aqui, ó? Um exercício muito simples de semelhança de triângulos. Olha só, esse é um triângulo, ó. Acompanha a setinha do mouse, ó. Pá, pá, pá. Esse é um triângulo. E aqui é um triângulo pequenininho, ó. Pá, pá, pá. O que eu fiz? A altura do triângulo grandão, H, a altura do triângulo pequenininho, que é a altura da cadeira, 60. Base do triângulo grandão, que é 60 mais 60 mais 60, tá aqui. Base do triângulo pequenininho, 40. Multipliquei em cruz, ó. H vezes 40, 40H. 60 mais 60 mais 60, 180 vezes 60, 10.800. 10.800 dividido por 40, 270 centímetros. Como ele quer a resposta em metros, dividir por 100, a altura do muro, 2,7 metros, alternativa D de dado, ok? Portanto, pessoal, nós terminamos aqui esta aula 12 e 13, que introduziu a ótica geométrica e que falou sobre espelhos planos. Ouça essa dica musical do Deep Purple, que é sensacional. Tchau, gente, até a próxima.